Graças a Deus. Coloque a mão no coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na sua presença. Mais uma vez, Senhor, te agradecendo por essa oportunidade, Senhor querido, porque cada dia nós sabemos que são oportunidades de nós nos aproximarmos do Senhor, de termos boas atitudes, Senhor, de nos amoldarmos ao padrão correto, de sermos reeducados, meu Pai, que a renovação mental se estabeleça de uma forma profunda nas nossas vidas, Senhor. Então eu peço, abra a mente de cada um de nós, meu Pai. Nos ajuda a te conhecer, nos ajuda a reconhecer, meu Pai, da necessidade da sua presença nas nossas vidas, meu Deus querido, nos dando força, nos dando graça, nos dando visão, sabedoria. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. A sua palavra diz que quando o Senhor se agrada de alguém, o Senhor o favorece com sabedoria, com conhecimento e com felicidade, Senhor. Aqueles que conhecem o Senhor têm sabedoria, aqueles que buscam o Senhor têm inteligência, aqueles, meu Pai, que reconhecem o Senhor como nosso Senhor e Salvador, desfrutam, meu Pai, da felicidade, da alegria, da vida abundante, Deus querido. Então nos ajuda a reconhecer, meu Pai, o Senhor como nosso Senhor, não apenas como nosso Salvador. Que nós venhamos a ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, Senhor, e obedecer. Porque o Senhor se agrada desses, Senhor, desses obedientes, desses de coração humilde, desses, meu Pai, que não pensam mais com a cabeça do mundo, com a carne, mas pensam com a mente do Senhor, a mente do Espírito, Senhor. Eu peço, abençoa cada um de nós, abençoa, meu Pai, cada um que está aqui, abençoa suas famílias, abençoa, meu Pai, cada um que está pela transmissão, abençoa seus sonhos, seus projetos, seus filhos, casamentos, Senhor, abençoa a vida de cada um, porque sem o Senhor nada faz sentido, sem o Senhor a nossa vida não é vida, a nossa vida é sobrevivência apenas. A verdadeira vida nós só conhecemos quando nós reconhecemos o Senhor. Então nos ajuda, Pai. A sua palavra diz que o Senhor veio apenas para os perdidos. Se nós não reconhecemos que estamos perdidos, que necessitamos do Senhor, então de que adianta? De que adianta carregar um rótulo de crente, Senhor? Porque não somos cristãos, no máximo religiosos. Então eu peço, Senhor, nos ajuda a ter esse espírito humilde. Nos ajuda, Senhor, a ter esse espírito obediente. A trabalhar dia após dia para ter um coração segundo o seu, meu Pai. Porque se alguém conseguiu, nós podemos também conseguir. Se o Senhor chama Davi de um homem, do homem segundo o seu coração, não quer dizer que será só para ele esse título, Senhor. Nós podemos. Se o Senhor chama Abraão como seu amigo, o Senhor pode também nos chamar assim, porque eles foram homens como nós, sujeitos às mesmas tentações e problemas, e eles puderam, eles conseguiram, eles perseveraram, porque eles tiveram foco. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a manter o foco no Senhor, e se estamos distraídos, nos ajuda a retomar o rumo da nossa vida, Senhor. Se estamos ainda envolvidos com problemas, situações, palavras negativas, situações erradas, que nós venhamos a olhar somente para o Senhor. Então nos ajuda, Pai. Nós precisamos da sua bênção, da sua graça, do seu favor. Fala com cada um de nós nessa noite, Pai. Fala com cada um. Nos ajuda a moldar, meu Pai, o nosso pensamento ao seu. Eu peço, passa do teu sangue sobre nós. Se falhamos, pecamos, falamos coisas, meu Pai, que tenhamos afastado o teu Espírito de nós, tem misericórdia, Senhor. Nós não queremos ter barreiras com o Senhor e nem com pessoas. Que nós venhamos a ter um coração humilde, quebrantado, disposto a fazer aquilo que o Senhor deseja. Eu peço, Senhor, abençoa cada um de nós, que tenhamos uma noite poderosa, com uma continuação da casa firme maravilhosa, uma madrugada incrível, Senhor. Nos ajuda para que cada oportunidade nós venhamos agarrar com a força da nossa vida, Senhor.
Porque nós não sabemos como será o dia de amanhã, nós temos o agora, nós temos o hoje para tomar decisões firmes, corajosas, ousadas. Então desperta cada um de nós, Senhor. Desperta cada homem, cada mulher, desperta cada cristão a se posicionar como uma autoridade na sua mente, uma autoridade na sua casa, uma autoridade na sociedade, que sejamos autoridade, Senhor, por onde nós passarmos, e só tem autoridade quem tem o seu Espírito, quem é guiado pelo seu Espírito. Então seja conosco, Pai, eu te peço. Eu peço a tua bênção sobre cada um de nós, para que possamos sair daqui, Senhor amado, muito mais abençoados do que quando entramos. Se há alguém, meu Pai, com o coração aflito, chateado, pesado, que o Senhor possa confortar cada um desses corações, Senhor. Cada um desses, meu Pai, que estão com o seu espírito aflito, abatido, que o Senhor possa levantar cada um, meu Deus querido, para ter um espírito do vencedor, do espírito mais do que vencedor, do espírito ousado, feliz, alegre, confiante no Senhor. É isso que nós precisamos, meu Pai. É disso que nós queremos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus amado, nós te amamos. Muito obrigado, Deus querido, amém, amém e amém. Derrotando a tentação. Aqui em 2 Timóteo, olha só, 2:22. Fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos, que os rapazes muitas vezes têm. Mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Então, fuja da aparência do mal e vá para o caminho daquilo que realmente acrescenta. Tenha fé e amor, e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm coração puro. Então, nós já começamos com esse fundamento, com essa orientação. Fuja de qualquer, é aquela palavra, fuja da aparência. Eu não sei se é mal, se é bom, se é mal, mas parece mal? Opa, fuja de qualquer coisa e aproxime-se daquilo que leve a querer fazer o bem. Lembrem-se de que as tentações não sobrevêm à vida de vocês, não são diferentes das que outros experimentaram. E Deus é fiel, e Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará, uma saída. Uma saída. De modo que vocês não venham a cair. Então, quando nós formos tentados, a palavra do Senhor nos mostra uma saída. Sempre há uma saída. E às vezes nós podemos ser impactados com palavras, com mentiras do diabo, de que a gente não vai dar conta, de que não é possível, de que isso é da nossa personalidade, que é assim que eu cresci, é isso que eu estou acostumado, é difícil demais. E o diabo, ele é especialista em 3 coisas apenas, em roubar, matar e destruir. Então ele só sabe mentir, porque ele quer destruir sua vida, ele quer roubar os seus sonhos, ele quer arruinar com a sua vida. Então quando vem pensamentos assim, puxa vida, caí de novo, eu não vou conseguir, isso é difícil demais, meu Deus, nossa, não. É uma mentira. Porque a palavra nos diz que o Senhor não permite nenhuma tentação que venha sobre nós, além daquela que nós já podemos suportar. Então, se às vezes você está caindo em alguma situação, você saiba que você tem muito mais para dar. Você tem muito mais potencial para resistir a todas elas. E uma coisa que nós temos que guardar, e que a palavra não nos diz para nós resistirmos à tentação. A palavra nos diz para resistir a quem? Ao diabo. Então não fala resista à tentação, não, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a questão não é você resistir à sua tentação, é você redirecionar a sua atenção, redirecionar o seu foco. Então, quando nós ficamos pensando, olhando,
dando margem para muitas coisas, para uma imagem, uma foto, uma conversa, um programa. Você está sendo conduzido para aquilo, aquilo está sendo o seu guia. Então, se você fala com pessoas imorais, daqui a pouco você está falando palavrão também. Se você começa a assistir programas que não cabem para você, programas onde tem mulheres que ficam dançando, obviamente aquilo vai te conduzir a pensamentos, e os pensamentos vão te levar a sentimentos, que vão te levar a comportamentos. Então a palavra já começou falando, afaste-se de qualquer coisa que pareça mal. Então, toda vez que nós tentamos bloquear simplesmente o pensamento, na verdade isso se torna ainda mais forte. É igual quando a gente fala para uma criança, assim, não faça isso, não suba lá. Geralmente ele vai fazer e ela vai subir lá. Então qual que é a situação? O que a gente tem que fazer? Por que muitos pais acabam tendo esses problemas com os filhos? Que às vezes fica gritando, corrigindo. Você tem que explicar o que é para ser feito, não o que não é para ser feito. Assim, faça assim, obedeça dessa forma. Não assim, não sobe aí que você vai cair, não põe o dedo aí. Mas quantas vezes que a gente falou para Maria, não mexe com a tomada, não vai lá. Não adianta. Tomou um choque e aprendeu. Tomou um choque, ela aprendeu, foi perfeito. Quantas vezes que a gente falou, esses dias aconteceu outra lição para Maria. A gente fala, filha, cuidado, não mexe com faca é perigoso, é pontuda e tal. Aí, não, tá bom, minha filha, não mexe com a faca. Aí esse dia ela pegou a faca, estava fazendo assim, riscou o dedo dela. Pronto. Aí, meu Deus, e começou a fazer aquele drama, tá vendo? Já não disse que isso não vai dar certo, agora você entendeu? Olha o livramento que Jesus te deu. E se fosse fundo? Se ia estar pingando, não ia parar de sangrar. Então, se nós tentamos simplesmente tolher aquelas coisas, não vou pensar, não pense em um elefante rosa. Eu falei para não pensar. Adiantou? Sim ou não? Você pensou, né? Você inventou um elefante rosa. Então, quando a gente tenta resistir de forma natural, na verdade, o que a gente vai fazer é fortalecer isso. Então, isso é o que acontece muitas vezes com amizades, né? Às vezes com programas, com coisas que a pessoa fica se envolvendo e vai falando, não, eu tenho controle. Não tem nada. A única coisa que a gente tem controle é se a gente virar para o caminho certo, para o lugar certo. Aí a gente começa a ter força. É igual aquelas pessoas que luta contra o alcoolismo e fica em aniversário, em festa de coisa, não vai dar certo vendo todo mundo lá, ele tem que se afastar daquele ambiente. Então, a tentação ela sempre vai começar no seu pensamento, depois que você vai tomar uma atitude. Então, a forma mais rápida de nós neutralizarmos esse vício, esse fascínio por essa tentação, é realmente mudar o foco. E uma coisa que eu estava refletindo, não sei se foi na sexta ou no sábado, que eu parei para pensar isso, e eu acabei até usando no culto de domingo, que eu acabei fazendo às 15 horas. Eu estava analisando, até comentei com a Mariana esses dias, nessa questão de mudar o foco. Tem algumas passagens de Jesus que quando nós analisamos, e talvez até no olhar de alguns discípulos, no caso de Judas, talvez ele tenha certamente ele traiu Jesus, porque ele achava Jesus fraco. Porque eles esperavam um guerreiro, eles esperavam alguém que fosse se levantar contra o Império Romano. E Jesus tinha um comportamento totalmente oposto. Ele falava, se alguém te der um tapa, ofereça outra. Quando nós vemos lá no caso da mulher adúltera, que chegaram lá apavorando, né, todo mundo agitado, e naquela pressão, e aí ela foi pega em adultério, e a lei diz isso, o que o senhor fala? Ele respondeu na hora, pessoal. Ele fez com que eles desviassem o foco. Ele não falou da mulher. Ele se levantou e mudou o foco. Tirou o foco da mulher e levou para eles mesmos. Quem quiser, ele não disse nem certo nem está errado.
Ele nem disse apedreja ou não apedreja, ele falou assim, quem estiver com a vida limpa, quem estiver com a vida perfeita, quem não tiver pecado, tome a primeira atitude. Tem outra palavra, outra passagem, que os discípulos, acho que é Marcos 9 e Lucas 9, tem essas duas passagens que eu quero lembrar. Depois você dá uma analisada lá. Tem uma outra passagem, não sei se foi Tiago ou João, que chegou lá e falou, mestre, tem um cara aí que está expulsando demônios usando o seu nome, e aí? A gente mandou ele parar porque ele não faz parte do nosso grupo. E o Senhor também tirou o foco. Qual que é o foco? É o Evangelho. A palavra ser pregada, os demônios serem expulsos. Eles estavam focados, bom, esse cara aqui não é da nossa panelinha. Jesus tirou o foco deles e falou, não dá para ele expulsar demônios em meu nome e depois falar mal de mim. Então, quem não está contra nós, está a nosso favor. Então, beleza. Aí imagina o Judas da vida olhando essas coisas e não, esse daí não pode ser o cara. Ele é muito mole, ele deixa fazer tudo. Não, ele tinha um equilíbrio. Ele não caía na pilha das pessoas. Aí teve uma outra situação que eles estavam indo para Jerusalém e eles pararam numa cidade, não me lembro se foi Samaria, e eles não foram bem recebidos. Aí os outros discípulos vieram inflamar ele. Senhor, o senhor não quer? Para isso os caras têm fé, né? Tinham fé. Quando eles estavam apavorados, ele falou, homem de pequena fé, por que vocês duvidam tanto? Mas na hora da impulsividade, da raiva, aí eles tinham fé. Senhor, eles nos trataram mal, o senhor não quer que a gente mande descer fogo do céu para consumir todos eles? Dá uma de Elias lá? Se eu sou homem de Deus, então que desça fogo dos céus e consuma vocês todos. Eu falei assim, não, vocês não estão com o espírito certo. Vocês não estão. O Filho do Homem não veio para destruir as pessoas, ele veio para salvar as pessoas. Ele veio para salvar. Então veja que ele tirava o foco, olha, estão nos tratando mal. Qual é o propósito? Salvação. Ele não disse já que seriam perseguidos, caluniados, então, por que vocês estão surpresos? Já disse isso. Então veja que o Senhor, ele trazia para o foco certo, para o caminho certo. Por isso que é tão importante na sua casa ter alguém que busca sabedoria. Porque muitas vezes você vai se deparar em situações em que está num conflito. Às vezes seu marido está irritado, sua esposa está desequilibra em falar. E qual é o foco? O foco não é a briga. O foco é a solução. E às vezes uma pessoa está desequilibrada, como o discípulo aqui, o senhor nos trataram mal, vamos mandar descer fogo do céu para consumir eles? Se não, dá uma afastada. Isso não é fuga, não é fugir do problema. É você tirar o foco daquele problema, porque naquele momento ninguém está com cabeça, um não quer ouvir e o outro não vai ser ouvido. Porque está falando, está para falar, está desequilibrado. Então você tem que tirar o foco. E aí, Senhor, vai apedrejar, foi pego em adultério, ele deu um tempo lá, ficou escrevendo no chão, deu um tempo para eles respirarem. E só levantou e falou, quem tiver com a vida certa, faça a sua escolha. Então, nós aprendemos exatamente isso. Quando nós recebemos a palavra, as tentações vão vir contra nós, mas você vai tirar o foco daquela situação, você vai tirar o foco da carne, e vai colocar foco no Espírito. Então nós ganhamos ou perdemos essa batalha aqui na nossa mente. Aquilo que prende o seu foco, prende a sua atenção, vai te dominar. Por isso que aqui Jó fala aqui em Jó 31, até usei no trabalho com os homens isso, que é importante. Você vê que a Bíblia tem resposta para tudo, né? Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Então fiz um acordo com os meus olhos. Quanto homem que não sabia que existia esse versículo, né? Ou como disse a bispa no domingo, né? Fiz um acordo com os meus olhos para não olhar para a gostosa da academia que está fazendo agachamento. Né? Davi orou assim, não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Sê bondoso para comigo, como prometeste. Então, é muito interessante isso daqui. Às vezes,
Não me deixa ficar pensando em coisas sem valor. Às vezes a gente botava o MasterChef Kids, né, para assistir com as crianças. E elas gostam. E você assiste aquele negócio, você começa a ficar com fome. Né? Então, todo mundo aqui já passou por isso. Você passou, viu um anúncio aí no celular, na TV, ou assistiu até um programa, pode ver, na hora que você assiste esse tipo de programa, você fica com fome. Quantas pessoas que assistem e começam a querer pedir comida? Né? Vamos fazer alguma coisa, tal. Ou às vezes você já viu alguém dando um bocejo, e você ficou com vontade de bocejar. Aí acabou para você também, né? Aí boceja também. Não é estranho? Às vezes até o cachorro te imita, né? É esquisito isso. É verdade. Você dá um bocejo até ou o cachorro. Ou você imita o cachorro, ou o cachorro, né? você imita o cachorro. Você... Então veja que muito disso é aquele poder da sugestão. Então, a gente vai se mover de acordo com o nosso foco. Então, você está olhando para a comida, você vai ficar com fome. Você está olhando para um programa indecente, igual aqueles que, não sei se ainda tem, mas de sábado à tarde, tem aqueles programas que passa dança e tal, você vai começar a pensar em coisas que não deve. Você vai começar a procurar coisas que você não deveria. Então, não adianta a gente ficar repetindo, eu preciso parar de comer, eu preciso parar de comer, eu não posso comer, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de cair nessa promiscuidade, nessa questão carnal, masturbação, fotos, vídeo, eu tenho que parar com isso. Não, isso não vai trazer um bom resultado para você. Eu nunca vou fazer o que meu pai fez, nunca vou fazer o que a minha mãe fez. Não, você tem que focar naquilo que você quer, não naquilo que você não quer. Por isso que o Senhor falou para Josué, medita, Josué, na palavra dia e noite, porque quando eu foco na coisa certa, eu não vou focar na coisa errada. Parece simples, parece óbvio, mas muitas vezes a gente não se dá conta disso, por isso que é necessária a consciência. Se você está focado na coisa certa, fala, se eu foco na coisa certa, eu foco na coisa certa. Eu não foco na coisa errada. Ao invés de vocês focar, não, eu não posso comer, eu não posso fumar, eu não posso beber, eu não posso abrir uma foto, eu não posso fazer isso. Eu vou falar ao contrário. Eu vou ser um pai amoroso. Não vou ser como meu pai e minha mãe. Não, vou ser uma mulher, uma esposa abençoada. Eu vou ter uma vida saudável. Eu vou ter atitudes. Ou seja, você troca o negativo pelo positivo. Você para de falar do errado. Por isso que é importante, quando você faz seus projetos, você falar sempre aqui o alvo que você espera. Falar assim, eu não quero nunca mais passar por isso, eu não quero nunca mais pagar essa dívida, eu não quero nunca mais ter esse tipo de problema. Não, você vai falar o que você quer. Tanto que é colocado o mural dos sonhos, da família abençoada, a vida financeira abençoada. Então você vai focar no seu alvo. Então medita na palavra dia e noite. A palavra me diz que eu sou mais que vencedor, que Ele tem uma vida abundante para mim. Ou seja, eu estou focando na coisa certa. Como a bispa falou naqueles exemplos, o Abraão era velho, o Davi era um rejeitado, o Jonas hesitava, o Pedro era impulsivo. Então cada um tinha seus problemas, mas eles não focaram no problema. Eles focaram no propósito, eles focaram na missão, eles focaram em algo maior do que eles. Então é esse o caminho que nós precisamos fazer. Então, a mesma coisa aqui com a gente. Se a gente vai entrar para o culto, a gente não pode ficar falando, não, eu não posso ficar nervoso, eu não posso ficar nervoso, eu não posso ficar nervoso. Essa frase A Mariana fala, não, eu sou forte e corajosa, ela já vai para positivo. Sou forte e corajosa, vai dar certo, está tudo certo. Ou vocês acham que é brincadeira? Quer trocar? Dá um microfone. Vamos trocar, então, para você ver. Não passa nunca, nunca, né? Não tem uma vez que a gente vem para o culto que tá tudo certo, não, assim, tá sempre... Não. Então, a tentação vai começar na sua atenção. Então, nós devemos, em vez de ficar pensando, não pode dar errado, não, vou pensar na palavra, eu vou pensar na mensagem que nós queremos passar, no efeito que ela vem e atinge o propósito pela qual ela vai ser enviada. Então, esse é o caminho. Você não foca no defeito do seu marido, no defeito da sua mulher, você vai olhar para aquilo que você quer, você vai fazer a sua parte. Não espera que o outro vá fazer a parte dele, porque você tem que primeiro fazer a sua, cuidar da sua vida. Então, se nós analisarmos, se nós
focarmos na coisa certa, trabalharmos essa atenção, as nossas emoções vão ser diferentes, logo também os nossos comportamentos vão ser diferentes e vão ser baseados naquilo que nós devemos fazer e não naquilo que eu não posso fazer isso. Entendeu? E aí, é muito importante você saber, porque assim, o diabo, ele é inteligente, astuto, e inventa formas de trabalhar e de atentar as pessoas. E aí é muito importante você descobrir aonde é que o diabo tem pego você com mais facilidade. Porque ele pode ser astuto, inteligente, sabe, e comer pelas beiradas até, mas ele é previsível. Ele vai atentar, ele vai atiçar, ele vai provocar você no ponto que você tem mais facilidade em cair, que são os seus gatilhos. Todo mundo tem gatilhos. Não tem uma pessoa que não tenha gatilhos que podem sim evoluir para coisas desastrosas, para problemas sérios, para situações graves. São gatilhos. Em Tiago 1, versículo 14, diz: mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Estes maus pensamentos levam ao pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. Então, você perceba no versículo que a tentação que vem sobre você está nos seus maus pensamentos, nos meus maus pensamentos. Porque você já tem uma tendência àquilo. Você tem um gatilho para aquilo. Então, a pessoa que tem gatilhos para ser mais nervosa, ela vai sempre se deparar com situações para tirá-la do sério, para ela brigar, para ela gritar, para ela fazer o que ela não pode fazer. Alguém que tem gatilhos com lascívia, sempre vai aparecer situações com esse teor no seu computador, no seu trabalho, no shopping. Pode ver que parece que tem gente que tem um imã de mulher, que é um negócio assim absurdo, principalmente homem. Ele tem um imã de mulher. Aonde ele vai, tem uma focada nele. Porque certamente ele já tem esses gatilhos e essas tendências, e o diabo vai trabalhar no ponto fraco dele, na tentação dele. E o que acontece com muitos, infelizmente? Ele não se dá conta que o diabo está trabalhando ao redor dele, e ele dá a luz ao pecado. Porque quanto mais você pensa, quanto mais você cogita, quanto mais, como ele diz, quanto mais você pensa, não, eu não posso fazer isso, não, eu não posso beber, eu não posso fumar, não, eu não posso fazer isso, eu não posso trair minha esposa, eu não posso agir dessa forma, eu não posso mexer com pornografia. Quanto mais você pensar dessa forma, mais vontade você vai ter de fazer. Não é porque eu não posso, é porque eu temo a Deus. Não é porque eu não quero. É porque o temor ao Senhor, o respeito ao Senhor, vem acima de tudo. Você precisa primeiro reconhecer quais são os seus gatilhos e as suas dificuldades. Reconheça os pontos fracos que você tem na sua vida. E depois que você descobrir os seus gatilhos, você vai ter duas atitudes. Uma, você vai ignorar esses gatilhos e quando aparecer, você já muda de canal, você levanta, você tira aquela música, você não olha, você passa reto, você sai do ambiente, você ignora aquilo. Finge que não está ali. Ou, além de ignorá-los, você vai trabalhar na sua mente, no seu interior e trocar esses gatilhos, essas situações ruins, por pensamentos e coisas boas. Só que aí você precisa saber, aonde é que está o erro? Aonde é que está o ponto? Aonde é que está a tentação? Aonde é que está te tentando? Você não vai tentar brigar com a tentação. Se a tentação tentar ali, está ligando para você, você não vai ficar discutindo com ela, você vai desligar. Não vou me envolver com isso, não. E pronto, e acabou ali. Sem ficar se justificando, não, porque não sei o quê, porque é difícil, porque é isso, porque é aquilo. Não, acabou. Ignore, se preciso, fisicamente. Então, se você tem um gatilho para fofoca, saia da roda dos escarnecedores que vão fofocar.
Sai da casa da vizinha que está falando mal de todo mundo. Para de ouvir os comentários do seu familiar, que vai ativar um gatilho para você fazer um comentário. Aí às vezes você pode falar assim, não, mas eu não falo nada, mas escuta. Vai ter um gatilho. Se você tem um problema com pornografia, certamente no seu celular vão aparecer mensagens, anúncios, algumas coisas assim, sabe? Para ativar a sua curiosidade. Ele está tentando ativar o seu gatilho. Apareceu, mude de canal. Troque de filme. Não passa para frente, troca o filme. Se preciso for, saia da sala de cinema. Mas se você sabe que aquilo é uma fraqueza para você, é a sua tentação, o ponto que você precisa trabalhar, saia então de lá fisicamente. Se você tem um problema com vícios, então você não pode ficar perto de pessoas que bebem. Então você não pode sentar num churrasco com os amigos ou ir para um futebol com os amigos, onde o pessoal assa alguma coisa e bebe. Não, eu tenho controle. Por certo tempo. Vai ter o dia que você vai estar mais fragilizado e vai acabar consumindo aquilo e compactuando com aquilo também. Eu percebi os meus gatilhos, foi até assim, de uma forma muito interessante, que a bispa falou para mim. E eu não tinha me dado conta ainda. A dificuldade de lidar, porque quando eu cheguei na igreja, antes de chegar no ministério, eu tinha um problema com vícios. Eu tinha um problema sério com vícios. Eu gostava muito de bebida alcoólica. Não estou falando de beber, cair nos bares, não é nada disso. Mas se tinha um churrasco na casa de um parente, tomava alguma coisa, gostava do sabor. Começou de pequeno. Sabe aquele pai que às vezes dá espuminho, né? Toma cerveja, aí a espuminha dá para a criança? Porque eu tomava a espuminha. Então começou na espuminha. Tomava a espuminha, comecei a gostar do sabor, o sabor ficou agradável, aquilo entrou. E aí, quando eu comecei a servir a Deus, acabou, não tem essa. Só que toda vez que eu estava em algum ambiente, seja num restaurante, qualquer lugar, e passava, assim, às vezes um copo, alguma coisa assim de cerveja e tal, salivava. Dava uma sensação. Salivava. Dava uma sensação. Eu sentia aquilo. E quando todo mundo tinha ignorado aquilo, eu tinha seguido o copo. Ele tinha andado, eu tinha acompanhado ele. Aquilo é um gatilho dentro de mim. E é ainda. Então, eu não vou ficar brincando e sentando em mesa de gente que bebe. Eu não vou brincar e ficar provando. Porque às vezes cozinha com vinho, faz uma carne com vinho, alguma coisa do tipo. Provar um pouquinho. Tá cheio de garrafa em casa, você nunca cozinha, não estou entendendo. Então... Mentira. Não pode, não dá. Porque aquilo vai afetar você. E aí a bispa disse, por quê? Disso, quando você está tratando, por exemplo, isso, que era um vício, se você não tratar isso com o Espírito Santo, você sai de um vício para outro vício. Eu não posso beber cerveja, então eu vou me viciar no chocolate. Então eu vou me viciar no energético. Então eu vou me viciar no café. Então trocando, né? Você vai trocando, você sai de um vício para um outro vício. E é vício do mesmo jeito. Então, aquilo não pode ter controle sobre você. Você não pode acordar num dia e falar assim, meu Deus, não vou sobreviver se eu não tomar um energético. Eu não posso dizer isso do café, porque café de manhã eu vou dizer uma coisa, nossa, eu sou outra pessoa quando eu acordo, tomo um café, só sinto o cheiro do café assim, parece que traz uma memória gostosa. Mas aquilo não pode dominar você. Se eu não quiser tomar café hoje, eu não vou tomar. Você não pode sair de um vício para um outro vício. Você não pode sair da pornografia para fotos. Você não pode sair do ato físico para conversas de WhatsApp. Se você tem gatilhos com roubos, você não pode ficar envolvido, então, com dinheiro, mexendo com dinheiro, até você tratar aquilo e o temor ser maior do que aquilo que você sente, do que o gatilho que é ativado. É uma questão importante, que direto lá no Instagram o pessoal pergunta, é pecado isso? É. Uma coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes a gente se perde e cai nessas mesmas situações da tentação, porque a gente fica, alguns que ficam mais pela religiosidade, pensando o que é pecado, o que não é pecado, isso leva para o inferno. Não, esse não é o seu foco, é o foco do Senhor. Quer que eu destrua eles? Quer que eu faça isso? Não.
O Filho do Homem veio para salvar, não para destruir. Então, seu foco não é, eu vou para o inferno se eu fizer isso. Não. Olha a maravilha de ter uma vida abençoada, de ter uma vida de santidade, de ir para o céu, de morar com o Senhor, de ter paz para dormir. Esse é o alvo, esse é o foco. Não, se eu chegar pertinho daqui, eu vou me molhar, eu vou cair no pecado. Não. Olha como é bom viver em santidade, olha como é bom ter uma vida limpa. Olha a benção, é isso mesmo. É você é mudar o foco, é perceber. Pode ver que tem gente que não se diverte se ela não estiver bêbada. Se não tomar um remédio, não dorme. E você olhar e falar assim, eu não preciso disso. Eu não vou fazer isso, não porque pecado vai me levar para o inferno, porque eu não preciso disso. E eu já tenho controle sobre isso. E o diabo não vai poder mais usar isso contra você. Porque é o que a gente falou, né? Se fala, não, esse pecado vai me levar para o inferno, é o que ela continua pensando na tentação. Ela vai continuar pensando naquilo que ela está sentindo. Então, você tem gatilhos de depressão, por exemplo, você não vai ficar assistindo programa triste, de criança morrendo, de bicho sendo espancado. Você vai trazer aquele espírito de mórbido para dentro da sua casa, e se você já tem essa tendência de ficar deprimido facilmente, você não vai ficar trazendo essas coisas para perto de você. Você não vai ficar mexendo com esse tipo de coisa, porque não convém, porque é contagioso. Você vê um negócio triste, você fica triste. Tem até na Bíblia, né? As carpideiras que eram chamadas para chorar no enterro ou numa situação de desgraça extrema. Então, elas eram chamadas para ficar chorando e lamentando, porque o choro também é contagioso. E aí, quando ela está lá chorando, e até hoje existe as carpideiras, existe e é uma profissão. Elas são contratadas para chorar no enterro, porque a emoção dela contagia os que estão próximos. Isso contagia. Você não pode. E você derrota os maus pensamentos, o quê? Se enchendo da palavra, ouvindo um louvor. Às vezes uma música, tem até uma pergunta no Instagram hoje falando, né? É pecado ouvir música não sei da onde, sabe? Música mundana e tal. Olha, está escrito que é pecado, mas vai te levar para quê? Qual o sentimento que aquela música vai trazer a você? Põe um funk no seu carro para você ver se você não dança daqui a pouco. Ou escuta uma música antiga, e eu entendi isso, eu gosto muito de música. Eu conheço muitas músicas, eu tenho uma memória boa para isso. E para eu entender que a música do mundo não trazia nada de benefício, foi um dia que eu estava ótima no carro dirigindo. Tocou uma música muito antiga. Me trouxe um sentimento de nostalgia, uma coisa ruim, que eu fui ficando oprimida, querendo chorar, querendo ficar triste, porque aquela música não acrescentou em nada. Então, a música do mundo não acrescenta? Coloque um louvor, ouça a palavra, escute um programa, sua cabeça está indo, vá ouvir um programa, vai ouvir a palavra, vai ouvir um culto, vá em busca de se libertar disso. Em Hebreus 3, versículo 1 diz, portanto, meus irmãos na fé, a quem Deus separou para si mesmo, vocês que são escolhidos para o céu, pense nesse Jesus como aquele que é o mensageiro de Deus e o supremo sacerdote da nossa fé. Pense em Jesus, fixe o seu pensamento em Jesus. Se a mente está indo para um lugar que não é para ir, foque em Jesus, pense em Jesus, escute algo sobre o Senhor. Começa a juntar uma rodinha e ficar falando de história de terror, assombrado, experiência sobrenatural que você viveu, que você vai ver. Um vento que dá, você acha que, meu Deus, pronto. E atrai mesmo, porque pensamentos têm presença. E para você realmente derrotar essas tentações, esses gatilhos sobre você, você tem que fuja, ignore. Deu a vontade, opa, passa para o outro lado. Não vou pensar nisso. Não vou fazer isso. Não vou ver isso. Não vou mexer nisso. E acabou. Não toque mais no assunto. Não mexa mais naquilo. Em Provérbios 4, 23 diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quando nós pensamos tanto em algo, logo nós vamos consumar aquilo. Então, se você pensa tanto em comida, daqui a pouco você está comendo, igual o MasterChef. Se você pensa tanto em coisas erradas, logo você vai consumar isso. Não, eu só estou olhando. Aquilo vai dominar você. Nós não temos controle.
O controle é o Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem controle. Uma pessoa que acha que tem o controle de alguma coisa, ela já não tem o Espírito Santo. Porque o diabo, ele é previsível e astuto. Você tem que entender isso como um livramento. Porque, às vezes, você está se envolvendo com coisas que você sabe que aquele é um ponto fraco seu. E você continua mexendo com isso, achando que isso não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não pode ir contra um homem e uma mulher de Deus. Ele não pode, ele não prevalece e ele não pode obrigar você ou eu a fazer alguma coisa. O diabo não me obriga a fazer nada, mas ele pode me sugerir fazer algo. Ele me sugere. E para isso, hoje, eu trouxe esse texto novamente, porque você é homem que não acompanhou o culto da mulher. Eu achei esse texto sensacional. Achei ele, assim, extraordinário, porque mostra claramente o agir do mal. Ele não me obriga a fazer, mas ele me dá sugestões de como fazer. E eu vou ler para você. Um burro estava amarrado a uma árvore, o demônio veio e o soltou. O burro entrou na horta dos camponeses vizinhos e começou a comer tudo. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, pegou o rifle e matou o burro. O dono do burro viu o burro morto, ficou enraivecido e também pegou seu rifle e atirou contra a mulher. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher morta e matou o dono do burro. Os filhos do dono do burro, ao ver o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. O camponês, em represália, os matou. Daí um anjo, vendo tudo aquilo, foi ao demônio e disse: viu o que você fez? Mas o demônio respondeu: eu não fiz nada, só soltei o burro. Isso é sensacional. Ele não obrigou você a fazer nada. Ele só te sugeriu. Ele só soltou o burro. Ele só lançou uma seta. Ele só mandou aquela mensagem para o seu celular, para o seu computador. Ele só fez alguém ligar para você de uma maneira diferente. Ele só fez você se envolver com algo que aquilo ia influenciar nas suas emoções. O restante foi com você. O restante, se você não tiver a atenção na palavra e no Senhor, o restante quem faz é você. Ah, é culpa do diabo. Não, o diabo te deu uma sugestão. O diabo te deu uma ideia. Ah, olha tudo que o diabo fez. Não, ele só soltou o burro. O restante, um foi piorando e foi matando e foi brigando por conta própria. Só trazer isso para a família, né? Para o casal, por Sim, exemplo. Né? exatamente. Às vezes um comentário, uma coisa, às vezes poderia morrer ali, aí um não gosta e critica e fala e aumenta o tom e, nossa aí o negócio vai embora. E mas uma briguinha que é pequenininha, vira um negócio horroroso e o diabo só deu uma sugestão. Fala isso, um comentário. Se você não estiver na presença do Senhor, pronto, aquilo lá mata você. Aquilo lá. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que o diabo teme, é a palavra. Se tem algo que o diabo não resiste, é a palavra. Então é por isso que você precisa ouvir a palavra, conhecer a palavra, meditar na palavra, participar dos cultos, porque se tem algo que ele foge e que ele entende, é a palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usava a palavra para combater o diabo. Ele usou a palavra. A palavra tem o poder de combater o mal e os gatilhos e as tentações que o diabo lança sobre você. Agora, se você não conhece nenhum versículo, nada gravado na sua mente para você combater o mal num momento de tentação ou num momento de problema, é a mesma coisa que você entrar numa guerra com uma arma, só que não tem bala. Você não pode fazer nada com ela. Você está andando com a Bíblia debaixo do braço, você não lembra de um versículo para amarrar a atuação maligna, a atuação do mal. Você não lembra de nada para dizer assim, ó, fim para isso, fora, saia daqui, não na minha mente, isso eu não vou mexer. Não, acabou isso aqui não tem mais poder. Acabou. A palavra é a sua arma contra o mal. A palavra é a sua arma contra as tentações e as sugestões que o diabo lança sobre você. Se você não tem a palavra na ponta da língua para combater o mal, você tem uma arma que você não pode usar.
Você tem uma arma sem munição. Você está no meio de um monte de gente armada e você não tem como se defender, porque a sua arma mesmo não funciona. E recentemente até falando com uma pessoa, estava me apresentando uma série de justificativas, que ele está muito consciente das coisas, tal, do que ele tem que fazer, do que ele não deveria fazer, mas ele continua fazendo. E é exatamente isso, ao invés dele encher a mente dele com a coisa certa, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele passa o dia todo remoendo o lixo. E nós precisamos proteger a nossa mente, sermos seletivos na nossa mente. Porque, é o que ela estava falando, se eu não medito, foi o que eu falei para ele também, se eu não medito na palavra, eu vou meditar no problema. Então, alguma coisa vai preencher os meus pensamentos. Então, ao invés de você, exatamente isso, ficar pensando no problema, na situação, na briga, no casamento, nas dificuldades, vai meditar na palavra, vai assistir um culto. Foi o que eu falei para ele, você tem que ressignificar todos esses sentimentos, ao invés de você ficar pensando, eu estou com esse problema com a minha esposa, ela fez isso, eu fiz isso para ela, está todo mundo chateado, brigado, etc. Por que você não olha, então, para sua filha, olha para sua família, e você não olha com um olhar, não, o que eu quero? Se eu sair dessa, se eu me envolver com outro, vou ter outros problemas, e daqui a pouco, as consequências disso, nas futuras gerações, então a gente não pode ser egoísta. Então ressignifica isso, olha, o que a gente precisa? Temos aqui uma família, estamos aqui na igreja buscando, mas não está obedecendo, mas está buscando, então podia ser pior. Então vamos encaminhar, vamos olhar para o lado bom das coisas, já pediu perdão, então vamos deixar o passado no passado. Então, eu falei, assista o programa, bota um louvor, em vez de você ficar remoendo besteira, vem um pensamento, põe um louvor. Ou vai até te trazer. Até ouvindo uma música de sofrência, né? Já fala o nome, isso, né? É isso. sofrência. Você vai sair de lá bem? Não, você vai sair de lá pior. Não tem essa. Então, nós precisamos limpar a nossa mente e encher com a coisa certa. Olha aqui que Paulo fala em 2 Coríntios. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, nós ensinamos a nossa mente, ensinamos os nossos pensamentos a pensar como Cristo. Mas isso a gente sabe que não é uma questão que é fácil. Mas você precisa começar. É um treinamento, é uma reprogramação mental. E nós precisamos aprender que na carne, na força natural, a gente não tem força suficiente para resistir. Nós precisamos da ajuda do Senhor e de pessoas que possam nos ajudar. Então, quanto mais eu fico segurando aquilo, maior aquilo vai se tornando. Então, eu preciso sim, por isso que tem os dias do aconselhamento, tem aí os pastores, as pastoras, os bispos, tal, para que você venha e converse. Nesses últimos meses, assim, quantas pessoas que vieram confessar tantas coisas e realmente se livrarem daquela culpa, se livrarem daquele peso. Porque olha só, da importância de você estar unido numa só fé, num só espírito, com pessoas que estão puxando na mesma direção. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, muitas vezes nós estamos perdendo essa batalha por conta desses maus hábitos, desse espírito de culpa, desse espírito viciado já naquele tipo de comportamento. Então nós precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo e de um líder, de uma liderança para você ter os acompanhamentos, buscar uma pessoa que às vezes até, por isso que é importante você testemunhar, porque você mostra que você venceu coisas que
que às vezes outros estão passando e acha que é só ele que tem aquele problema. E às vezes ele não vê como eu vou sair disso. Por isso que é tão importante aqueles que venceram situações, confessaram situações, romperam, tiveram seus rompimentos, que fique claro isso, que aquilo se torne motivo de orgulho e não motivo de vergonha, porque não é. Porque mostra como o Senhor tem sido bom, como o gadareno lá que queria acompanhar Jesus, falou assim, não, fica aqui e vai para sua família, fala lá para as pessoas que você conhece e mostra como Jesus tem sido bom, como o Senhor tem sido bom para você, como Deus tem te abençoado. Então nós precisamos orar, nós precisamos nos encher da palavra, nós precisamos conversar com pessoas, buscar a sua orientação, de preferência até pessoas que possam até você dar uma satisfação para ela, consegui, consegui, já deu certo, estou fazendo, porque é importante. E também, sabe o que é muito importante? Às vezes você está numa situação de tentação, que é algo que pode afetar gravemente o seu casamento, por exemplo, de pornografia, ou situações ilícitas, vídeos ilícitos e tal. E você tem que orar a Deus e buscar a ajuda da pessoa certa, porque às vezes, ao falar com a pessoa errada, você prejudica ainda mais aquela situação. Então, enquanto aquilo não for curado, busque um pastor, uma orientação, alguém que possa te ajudar a orar com você, a combater esse mal. Porque, às vezes, num relacionamento, aquilo pode dar um grande problema, uma situação, pode agravar a situação, a esposa pode se sentir chateada, traída e ofendida, o que ela não está errada. Mas talvez aqui não é o momento de falar com ela. Porque o Senhor faz tudo perfeito. Quando você vence essas tentações com um homem de Deus te orientando, o Senhor também trabalha no coração da outra pessoa para receber a sua confissão no momento certo. Então nós vemos na palavra a forma que o Senhor nos ensina a vencer tudo isso. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Fala comigo, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, eu confesso, eu oro, eu recebo oração, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me encher da palavra. Ou seja, tá vendo? Que todo o contexto está levando para a mesma coisa, confessa, porque tudo aquilo que eu não confesso, que eu tento esconder, tem poder sobre mim. Busca uma pessoa mais espiritual do que você, um líder, alguém que já rompeu aquilo, já venceu aquilo. Afasta de tudo aquilo que é um problema para você, uma tentação. Ou seja, um conjunto de situações que te levam para mais perto do Senhor. Te afastam daquelas situações. Então, se eu realmente eu quero ser curado, ser liberto dessas situações, só tem uma saída. Eu não posso mais reprimir essa situação, eu preciso confessar. Né? Como diria aquele famoso provérbio lá dos anos 80, na época até que o James tinha cabelo, né? Aquela banda lá falava, não se reprima, né? Até que tem gente aí que tinha até o pôster do Rick Martin, né, seu Edson? Né? Então não pode reprimir, tem que confessar, tem que admitir. Então, quanto mais nós ocultamos, seguramos, achamos que aquilo realmente nos coloca numa situação de inferioridade, de vergonha, quanto mais a gente alimenta isso, mais distante é da cura. Então eu preciso soltar, falar, confessar para a pessoa certa, na hora certa. Tudo é exatamente isso. Às vezes a pessoa vai naquela impulsividade, ela causa mais transtorno na situação. E mulher é interessante, porque às vezes ela, quero saber de tudo. Ela só é curiosa. Conta para mim, confessa. Confia em mim. Na hora que fala, ela, pronto, acaba com tudo, ela joga na cara, ela se revolta. Você está preparada para ouvir? Eu tô. Eu tô, vixe, só quero saber. Teve muitas coisas que eu e o Mu conversamos, e que naquele momento não era o momento de se falar. Tem um momento certo. Não, pode contar, confia em mim. Conta para mim. Conta. E a mulher é boa, que ela joga, né? Não, sou sua amiga. Não, faz igual a da Lila, né? É. Você não confia em mim, você não me ama. Você não me ama. Conta para mim, você está preparada para ouvir? Melhor
ser no momento certo quando tiver estrutura espiritual. E nós precisamos aprender isso. O Satanás, o diabo, ele quer sempre que a gente esconda as coisas. É só a gente lembrar, no caso de Adão e Eva. Ela ficou lá conversando, convencendo, dando as ideias para Eva. Depois que a Eva fez a besteira, o que ela fez? O que ela fez? Ela confessou? Hã? O que ela foi fazer? Foi se esconder. Sumiu. Foi se esconder. Tentou fugir de Deus, se esconder de Deus. Porque depois o diabo antes ele dá o gás, ele dá a corda. Depois ele te coloca a culpa, te lança a culpa. Então muitas vezes é assim, a pessoa não aguenta, depois fica sentindo um lixo. Uhum. Puxa, caí de novo, fraquejou, tal. E aí vem o diabo. Ao invés de você se levantar, eu não sou esse erro, eu não sou essa falha, eu não sou esse problema, eu falhei, mas eu não sou essa falha, eu vou me levantar, eu vou fazer. Ele te lança aquele pensamento, viu? Você não consegue. É difícil demais, você não vai conseguir, você gosta, mas você sente um lixo. Não, mas você não vai conseguir. Então, nós precisamos entender isso. Colocar para fora nos liberta. Traz leveza, traz libertação, traz um espírito que você, pode falar, eu já falei primeiro. Ninguém tem mais controle, ninguém mais pode te jogar isso na cara, te acusar de alguma coisa, porque você foi, já falou. Então, a gente precisa se responder. O que nós ainda fingimos que não é um problema? Porque nós aprendemos para a gente não se torturar tanto, a gente se convence, a gente conta historinhas na nossa mente, é porque é isso, porque eu tive isso, é porque meu pai me ensinou isso, porque na minha escola, porque no meu trabalho, todo mundo faz assim, todo mundo faz, não tem problema lá, ou seja, eu vou me contando historinhas para eu me aliviar, para eu não ficar me culpando tanto, eu suporto isso, porque o outro, porque lá, porque eu aprendi, porque naquele ambiente, porque todo mundo. E eu vou me convencendo. Isso é muito comum quando você está lutando para não comer coisa errada e melhorar a alimentação, né? Toda hora. Eu fiz certinho uma semana. Toda hora é uma desculpa. Que hoje eu estou muito cansado, hoje eu estou estressado. Né? Hoje é aniversário. Que essa comida aqui eu gosto muito. Que hoje assim eu estou cansado, preciso relaxar. Porque eu mereço. O eu mereço é o pior de tudo. Isso aí tinha que estar quase, que nem eu falei no culto, tinha que ter a assinatura do diabo. Eu mereço, assinado o diabo. Pronto. Isso aí foi o próprio mal que inventou. Porque se eu mereço, você se deu uma desculpa, aí você faz. É uma desculpa só. Então, muitas vezes a gente não fala por orgulho mesmo. Isso não é um problema, isso daí não vai me levar para o inferno, isso daí não vai arruinar com a minha vida. Vai sim. Então, o que será que nós ainda mantemos na nossa vida que nós não consideramos assim um problema? Do que será que nós temos ainda medo de falar, medo de confessar? Olha aqui, em Tiago 4,6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura. Fala comigo. Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. Mas concede graça, aos humildes. Então, se você é humilde, se você reconhece as suas falhas, você é humilde, você recebe graça. Você recebe graça para superar todas essas situações. Então, o nosso papel é resistir ao mal, resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. E nós, pelo mesmo motivo, nós também fugimos da aparência do mal. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, nós vemos que no Novo Testamento fica muito claro que a vida de um cristão, e nós somos comparados a soldados. Tanto que nós vemos que tem palavras de batalha, de conquistar, de lutar, de superar. Armadura. Ou seja, somos soldados numa guerra espiritual. Então, como é que nós podemos resistir ao diabo? Usem o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o primeiro passo é eu aceitar a salvação de Deus. Eu não vou saber dizer não para o diabo se primeiro eu não tiver dito sim a Cristo. Então, usem o capacete da salvação. Então, aceita a salvação do Senhor, eu digo sim a Deus, e eu uso a minha arma, a minha espada, que é a palavra de Deus. Sem Cristo nós não temos defesa contra o diabo, nós precisamos desse capacete da nossa salvação, capacete que protege a nossa mente. E nós precisamos usar a palavra como essa arma carregada. Então, por isso que eu preciso conhecer a palavra. Nós vemos o exemplo de Jesus, né, quando ele estava lá na tentação, todo momento que o diabo lançava uma palavra contra ele, ele não falava, não, eu não estou com fome. Não, ele usava a palavra, nem só de pão viverá o homem. Não posso comer, né? Não posso comer. Não posso comer. Não estou nem com fome. Não é essa. Ou seja, ele estava voltando para o ponto dele. Não, o foco não é esse. É o propósito. Por que ele estava jejuando? Para se crescer, para se aprofundar em Deus, para amadurecer espiritualmente. Então, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós vemos isso. As respostas do Senhor vinham do que ele já havia aprendido e memorizado. Então, ele tinha uma arma carregada, ele saberia a hora de usar. Então, é por isso que é tão importante nós usarmos a palavra em nosso favor, você assistir os cultos com atenção, você anotar, você assistir aos programas, você ter uma rotina espiritual correta. Porque senão vamos ser guiados somente pelo coração, porque a gente não tem fundamento, a gente não tem o capacete, a gente não tem espada, então a gente vai ser guiado pelo coração. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Vai ser guiado pelo coração? Quem diz ter juízo, toma cuidado, a fim de não se meter em dificuldades. Mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Quem tem juízo, toma cuidado, para não se meter em dificuldades. Então, lembra que é muito mais fácil nós ficarmos fora das situações do que sairmos dela. Então, a questão é não entrar nela. Então, para isso, nós precisamos manter o nosso foco e não falar, não, eu tenho controle. Não seja imaturo nem autoconfiante. Você não é exceção. Olha só a palavra dizendo. Você pode cair de cara no chão, como qualquer um. Esqueça a autoconfiança. Fala comigo, esqueça a autoconfiança. Ela não vale nada. Cultive a confiança em Deus. Não a autoconfiança, mas a confiança no Senhor. Então, se nós queremos uma vida vitoriosa, uma família abençoada, um casamento feliz, nós precisamos levar essa mensagem muito a sério. Muito a sério, porque derrotar a tentação não é pela força do braço, não é porque você falou, não, eu vou ter controle, eu não vou fazer mais isso, não. É uma força espiritual, é o capacete, é a espada, é a palavra, é se afastar da aparência do mal, é se encher das coisas certas, é meditar na coisa certa, ter os louvores, ter a rotina espiritual adequada, senão nós vamos meditar na tentação. E ter em mente que você não é o único que passa por isso, você não é o único que é tentado, você não é o único que sofre esses gatilhos, mas também ter a certeza, como foi o primeiro versículo que você leu, que a Bíblia garante a você que não há tentação que venha sobre você que você não possa resistir. Então, essa coisa de eu não consigo, era irresistível. Você fala, é irresistível tanto para homens fisicamente, vamos dizer assim, tanto para comida e para coisas materiais até. Aquela bolsa irresistível. Aquele relacionamento irresistível. Não, a Bíblia está dizendo a você que não há nada que venha sobre você que você não possa resistir. Você pode resistir. E o grande passo de tudo isso é dê nome aos bois. Dê nome ao problema. Isso é uma coisa que a bispa sempre fala para a gente lá em cima.
Dê nome às questões. Eu tenho um problema com vício. Eu tenho um problema com roubo. Eu tenho um problema com procrastinação. Eu tenho um problema com pornografia. Dê nome aos bois. Porque só assim você vai conseguir tratar eles. Você tem um problema agora, então nós vamos tratar esse problema. Não vai ser mais o seu problema. Nós vamos tratar. Mas você precisa dar nome e saber que isso existe. Amém, pessoal? Pode se levantar, por favor. Desligou? Frio. Coloca a mão no seu coração nesse momento. Vamos falar com Deus, vamos refletir, vamos meditar. Tantas coisas, tantas informações, tantos direcionamentos. Eu quero que você fale com o Senhor neste momento. Você analise isso. Quais as coisas que você tem se convencido que não são um problema? Ou até coisas que você reconhece como um problema, e o que você vai fazer a partir de agora? Como que você vai trabalhar essa situação? Porque eu tenho certeza que são situações que te entristecem, te colocam culpa, você não consegue orar, você foge da presença de Deus, isso te atrapalha no seu relacionamento, isso traz diversos problemas. Mas com tantas ferramentas, tantas armas que nós falamos hoje, como é que nós vamos trabalhar com isso? Que decisões que você toma? De quem? Quais ambientes que você vai deixar de frequentar? Qual a rotina que você vai estabelecer para que aquilo não aconteça de novo? É um treino. É um dia após o outro, buscando a presença de Deus, buscando afastar-se da presença do mal, da aparência do mal. É um treinamento. E se você escapar, se tiver alguma situação, você tem que entender, você tem que ficar em paz. Não deixa o diabo te convencer não, que você não vai conseguir. Você vai vencer. Pode ter uma recaída, 2, mas com o foco certo você vai vencer isso. Então fala com Deus nesse momento. Confessa o que você tem que confessar. Tome decisões e depois confessa para Deus primeiro, mas depois confessa para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto, mesmo sem eu merecer. Sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve,
sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer. Sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou. Teu jugo é suave e o Eu quero que você agora, que você analise tudo que você precisa se libertar nesse momento. Todas as situações, seja na imoralidade, seja no seu caráter, seja em hábitos, tudo que te leva a cair nessas tentações, ainda estar distante do Senhor, ainda ter uma vida mais carnal do que espiritual, ainda continuar com essa mente dividida. Eu quero que nesse momento você coloque a mão na sua cabeça e que nós vamos orar agora para que toda essa situação não tenha mais poder sobre a sua vida, porque é um conjunto de coisas, é a palavra, pode ser o mal, pode ser pensamentos, nós vamos expulsar esse mal, você vai declarar aquilo que você é, aquilo que você, o seu alvo, o seu objetivo, não vai mais ficar falando a coisa negativa, mas a coisa positiva, o seu objetivo. Então nós vamos fazer a nossa parte e você vai sair daqui com suas lições de casa, dedicado a tomar atitudes, hábitos, palavras, pessoas, lugares, ambientes, programas. Você vai fazer a sua parte. Eu quero que você ore agora neste momento comigo em nome do Senhor Jesus. Abra sua boca e fala com o Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, eu apresento, meu Pai, cada uma dessas vidas, meu Pai, que estão aqui porque querem fazer a sua vontade, Senhor. E neste momento eu peço, Senhor, passa do teu sangue sobre as mentes, passa do teu sangue sobre os corações, Senhor, todo sentimento maligno, toda opressão, toda perturbação, toda seta diabólica, tudo aquilo que fala na mente dela, toda palavra contrária lançada contra a vida dela, todo hábito maldito, todo espírito contrário que a mantém naquela escravidão, que a mantém na pornografia, na mentira, na procrastinação, na imoralidade. Em nome do Senhor Jesus eu repreendo agora espírito maldito, tudo aquilo que vem à tona na mente dela, no casamento dela, tem atuado na mente dos filhos, naquela casa, na vida profissional, tem conduzido ela para a fraqueza, para as instabilidades, para as brigas, para a opressão naquela casa, naquele ambiente. Eu repreendo agora toda seta diabólica, todo ambiente que ele frequenta, todo espírito vindo de pessoas, de palavras, de situações, de programas, de coisas que ele deixa entrar na casa dele agora. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu agora, pega tudo que é seu da mente, do coração, da família, daquela casa, daquele ambiente, daquele quarto, em nome do Senhor Jesus eu repreendo todo espírito maldito. Você tem amarrado a vida dela, você tem amargurado a vida dela, colocado culpa, colocado sentimentos negativos, você tem aprisionado essa pessoa ao pecado. Eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, todo espírito maldito, todo mal, toda opressão, pega todo o seu mal, toda a sua influência diabólica, em nome do Senhor Jesus, e sai em nome de Jesus. Declare sobre a sua vida agora. Deus Todo-Poderoso, eu declaro pessoas focadas, pessoas libertas, pessoas abençoadas, pessoas livres, meu Pai, desse mal, livres, meu Pai, da prostituição, da pornografia, da lascívia, livres da mentira, meu Pai, livres, meu Pai, dos desequilíbrios, livres, meu Pai, de todos esses males, essas tentações, tudo isso que amarrava a vida dela agora. Eu declaro, meu Pai, um povo sábio, um povo abençoado, declaro pessoas equilibradas, pessoas focadas no Senhor, que buscam um objetivo maior, que buscam uma família estruturada, um casamento estruturado, uma vida de santidade, uma vida saudável, uma vida emocionalmente equilibrada. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, passa do teu sangue sobre as mentes, sobre os corações, passa do teu sangue sobre a casa deles, meu Pai,
sobre o trabalho deles, sobre tudo que elas fazem, tudo que lhes pertence, Senhor, que o Senhor coloque anjos ao redor, guardando, livrando, meu Pai, de pensamentos, livrando, meu Pai, daquelas amizades, livrando, meu Pai, daquelas necessidades, meu Pai, carnais, malignas. Eu declaro, meu Pai, essa pessoa suprida pelo Teu Espírito, Senhor, que a partir de agora ela trabalhe uma mentalidade correta, trabalhe hábitos corretos, meu Pai. Daí a partir de agora ela vai se encher. Sempre que vier uma seta, vier uma ideia, um pensamento maldito, ela vai lembrar da sua palavra, ela vai lembrar que ela não é aquilo, que ela não precisa daquilo, ela vai lembrar que ela tem alegria no Senhor, que ela tem alegria na santidade, numa vida limpa, numa vida focada, numa vida abençoada, na sua palavra, em louvores, em cultos, meu Pai, em programas que acrescentam, em séries que acrescentam, em filmes que acrescentam, meu Pai, que não haja mais aquela vontade mórbida, aquela necessidade maligna, meu Pai, de coisas erradas, lascívias, Senhor. Não há mais lugar nessa mente, nesse coração, nessa vida, nessa família, para a imoralidade, para a sujeira, para o pecado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um, meu Pai, um novo tempo de hábitos corretos, Senhor, de palavras santas, de atitudes corretas, que ela não vai mais dar gás, não vai, meu Pai, como nós ouvimos, não vai aceitar as ideias, as situações colocadas pelo mal. Ele vai resistir, Senhor. A partir de agora temos pessoas, homens e mulheres fortes, homens e mulheres focados, homens e mulheres que amam o Senhor, que não têm medo do inferno, que não se preocupam com o pecado, porque a vida delas é de santidade, Senhor. O alvo delas é pela eternidade, pelo céu, por uma vida eterna com o Senhor. Então que os nossos olhos, os nossos valores, a partir deste momento, sejam os corretos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que você declare agora sobre a sua vida essas bênçãos, esse foco, essa autoridade, que você não vai ser mais vencido, nunca mais, mas você vai vencer. Você vai colocar força, e você já venceu, porque você tem força, você tem autoridade, você é um homem e uma mulher de Deus, você tem a espada, que é a palavra, você tem o escudo, você tem o capacete da salvação. O Senhor te salvou para boas obras, Ele te libertou para ser um homem e uma mulher abençoado. Então declare isso e creia nisso em nome do Senhor Jesus. Teu jugo é suave, Creia. e o teu fardo é leve. Creia em nome do Senhor Jesus. E agora eu peço a você, você que está com o seu familiar aqui, esse é o momento, lembre-se da palavra, um cordão de 3 dobras não arrebenta com facilidade. Então você que está com o seu familiar, pega na mão e hoje vocês vão orar juntos, quebrar essas tentações malditas na casa, na família, no casamento, no trabalho, gatilhos que um alimenta o outro. E quem tiver só, eu peço que os obreiros ajudem e concordem nessa oração, em nome de Jesus. Esse momento é seu e é um momento de quebrar esses gatilhos e essas tentações, em nome de Jesus. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, Descansem com ti, pois o teu fardo é leve, Aba agora
Pai, eu declaro as bênçãos, meu Pai, declaro um novo tempo para essa mente, para essa família, para esse relacionamento, meu Deus querido. Que cada um mude o foco, Senhor, de uma vez por todas e olhe somente para o Senhor. Somente para o Senhor, meu Pai. Que cada um tenha esse zelo, essa autoridade, essa disciplina, e que não venha mais retroceder, meu Pai. Mas que dia após dia venha a ser treinado, até que aquilo se torne o seu estilo de vida. Que venha ensinar os seus pensamentos a obedecer a Cristo. Obedecer a sua vontade, Senhor, não mais a nossa, não mais a da carne, não mais a do diabo, mas a do Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu peço um novo tempo, eu peço a Tua bênção sobre cada pessoa, que todos saiam daqui, meu Pai, cheios dessa fé, cheios do Espírito Santo, decididos, meu Pai, a praticar, a estabelecer esses rompimentos, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Muito obrigado por essa mensagem, eu peço que o Senhor fale profundamente no coração de cada um, que ninguém saia, meu Pai, da mesma forma, que ninguém se distraia, mas que tenhamos aqui pessoas diligentes, focadas, determinadas, guerreiras, vitoriosas, porque é isso que nós somos, meu Pai, nós somos vitoriosos. Nós podemos sim, nós não somos guiados, nós guiamos, nós não somos conduzidos, nós conduzimos, nós temos poder graças à sua misericórdia nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós te amamos, Senhor. Muito obrigado, amém, amém e amém.